A cor dos olhos pode condenar alguém à prisão? Porque um comerciante tenta provar desde 2020 que foi confundido com um criminoso que assaltou um condomínio. As vítimas desse crime contaram à polícia que um dos ladrões tinha os olhos verdes. Foi o que bastou para levar para a cadeia o Alexandro, que disse que não fez nada disso não. Quer ver só a reportagem? Alexandro tem 35 anos e é dono de um quiosque no calçadão da Praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. Ele é casado com Yasmin, que está grávida e tem 2 filhas. O sossego dessa família acabou em junho de 2020, quando uma acusação bateu na porta. Eu estava em casa um dia varrendo a calçada de casa, estava passando o carro da polícia e aí falaram, olha, tem como você ir na delegacia? E eu simplesmente falei, posso. Alexandro não voltou para casa. Ficou 6 meses preso, suspeito de participar do roubo à residência de um promotor de justiça, num condomínio de luxo em Bertioga, cidade vizinha ao Guarujá. A história de Alexandro foi contada aqui na Record logo depois que ele ganhou a liberdade. Em junho de 2020, 4 homens armados invadiram uma residência, renderam os moradores, roubaram celulares, equipamentos eletrônicos e obrigaram as vítimas a passarem os cartões de banco em máquinas de compras. Os ladrões estavam com o rosto coberto, mas um deles, mesmo com boné e máscara, chamou a atenção das vítimas porque tinha olhos verdes. O grupo fugiu com o carro da família. Uma foto de Alexandro foi apresentada às vítimas para ver se elas o reconheciam. Quem mostrou essa fotografia foi o delegado de Bertioga, na época, José Aparecido Cardia. Repare nesse registro. Alexandro está ao lado de outros 2 homens. Eles são apresentados às vítimas do assalto. O rapaz segura o papel com o número 3. A mulher que teve a casa assaltada disse reconhecer Alexandro, mas não com 100% de certeza. A polícia apreendeu os celulares de Alexandro e da esposa. Os aparelhos foram periciados e no dia do assalto, os telefones estavam a 50 quilômetros de distância do local do crime. Na mansão assaltada, na casa ao lado, usada pelos ladrões para pernoitar, e no carro das vítimas que foi roubado, os peritos colheram 133 registros de impressões digitais. Tudo isso foi comparado com as digitais do Alexandro e o resultado foi negativo, ou seja, não há vestígios de que um dia o rapaz esteve na cena do crime. As digitais que estavam na mansão eram de um homem também de olhos verdes, Felipe Benício Ramos. O homem tem condenações por posse ilegal de arma e assalto. Felipe Benício é suspeito de ter participado do roubo a uma granja em Mogi das Cruzes em outubro deste ano. Funcionários foram feitos reféns. Conforme este documento do Instituto de Identificação, o delegado do caso em Bertioga foi informado oficialmente sobre a identificação de Felipe Benício Ramos em novembro de 2020. No ano seguinte, o órgão encaminhou novamente o laudo pericial identificando a digital de Benício. Por que essas perícias tão importantes foram negligenciadas e não foram trazidas aos autos principais, podendo causar uma injustiça? Documentação essa, repito, não juntada ao processo. Não sabemos se dolosamente ou culposamente, mas que a autoridade policial teve acesso e sabia da inocência do Alexandro, sabia. Felipe Benício Ramos foi interrogado pela polícia em 2020. Na época, a participação dele no assalto ao condomínio foi descartada, porque, segundo a polícia, ele estava preso por outro crime. A defesa de Alexandro, no entanto, conseguiu provar que Felipe Benício estava em liberdade. Digamos que ele não estava preso na época dos fatos. Portanto, ele poderia sim ter praticado esse crime e sequer a autoridade policial chamou as vítimas para fazer um novo reconhecimento. Felipe Benício Ramos não foi investigado pelo crime. A defesa dele não se pronunciou. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que Alexandro foi ouvido pela Corregedoria e que os fatos serão apurados. Informou ainda que José Aparecido Cardia já se aposentou. Ligamos para o delegado, mas ele não atendeu o nosso contato.
chamada e encaminhada para a Caixa Postal. O Ministério Público de São Paulo também não respondeu sobre o caso. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília é quem deve decidir o fim dessa história, onde apenas a cor dos olhos foi usada para condenar quem jura inocência. E eu vou provar que eu sou uma pessoa do bem, eu não sou bandido. Então a gente vai lutar até o final para provar. Provar o que já está provado.